Bom dia, igreja. Bom, irmãos, estarei a partir de hoje aqui, iniciando uma série de mensagens com os irmãos. E à medida que eu for convidado, novamente, acredito que voltaremos, Renato, outras vezes, como aluno esforçado do PREG, a gente tem que estar à disposição, para atender esse chamado tão valoroso que é o chamado para trazer a mensagem do Senhor. Então, eu preparei várias mensagens dentro do livro de Abacuque, tá? E hoje eu vou estar apresentando para os irmãos a primeira parte, que vai aí do verso 1 ao verso 11. Então, peço aos irmãos que fiquem de pé, para lermos aí, então, a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. E à medida que a gente for voltando aqui para trazer a mensagem, eu pretendo continuar a exposição desse livro aí, junto com os irmãos, haja vista que é um livro que, para os tempos que nós estamos vivendo hoje, vai trazer muito crescimento espiritual. Amém? Oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Perdão, irmãos, deixa eu voltar aqui para sair do texto. A queixa de Abacuque, verso 1. A sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei a ti violência, e não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há contendas, e o litígio se suscita. Por isso, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, pois o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. E aí vem a resposta de Deus. Verso 5. Vejam entre as nações, olhem, maravilhem-se, e fiquem perplexos, pois estou realizando em seus dias uma obra tão grandiosa que vocês não crerão, mesmo que alguém a declare. Pois eis que suscito os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, que avança pela extensão da terra para apoderar-se de moradas que não lhes pertencem. Ela é pavorosa e terrível. Dela mesma virão o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ágeis do que leopardos e mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda a parte, chegando de longe, voando como águias que se precipitam para devorar. Todos eles virão para praticar a violência, seus rostos suspirarão por seguir adiante, e congregarão os prisioneiros como areia. Escarnecerão dos reis e zombarão dos príncipes, e rir-se-ão de todas as fortalezas, pois amontoando terra as tomarão. Então passarão como o vento e seguirão, tornando-se culpados esses cujo poder é seu Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, diante da Tua palavra estamos, ó Deus, e nós pedimos ao Senhor, ó Pai, sabedoria e entendimento, para que, como o profeta Abacuque, ó Deus, possamos ouvir, processar e entender a Sua mensagem. Sabemos, ó Deus, de que várias perguntas nossas estão, muitas das vezes, sem resposta diante do Senhor, ó Deus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nesse processo de aprendizagem, de tranquilidade, para que possamos, ó Deus, fazer o seu propósito acontecer aqui na terra, independente da nossa vontade, e sim independente da vontade do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui o autor do livro Abacuque, em hebraico, significa aquele que abraça, certamente esse significado aí, porque ele abraçou a Deus,
mediante a crise que ele vivia. Um outro povo que estava presente também nessa história são os babilônicos, né? Os quais serão usados por Deus aqui para trazer justiça ao povo de Judá. No primeiro momento, né, o seu livro descreve a crise de fé do profeta diante a visão da iniquidade de seu povo. Então, Abacuque aqui está diante de uma crise de fé por causa da iniquidade do seu povo. E a iniquidade naquele tempo, com certeza, era muito mais presente pela questão da idolatria, né? Onde entra ali falsos deuses, onde as pessoas se voltam para adorar falsos deuses e esquecem, né, do verdadeiro Deus. Aí acontece a iniquidade. A iniquidade tem o seu preço, conforme veremos aqui a seguir. A época em que Abacuque viveu, o povo de Judá estava distante dos caminhos de Deus. Num primeiro momento, o seu livro descreve a crise de fé do profeta diante da visão da iniquidade do seu povo. No segundo momento, descreve também a falta de resposta da parte de Deus para seus clamores. E num terceiro momento, ele descreve a perplexidade de quando Deus responde, porque não era o que Abacuque pensava e queria. Ele tem então uma nova crise e finalmente ele entende o que Deus quer dizer. E o livro termina, né, em uma nota de alegria e confiança em Deus, ainda que o desastre que Deus anuncie chegue. O livro, portanto, é muito mais do que uma palavra dirigida ao reino de Judá. Ele registra ali um diálogo entre Deus e Abacuque. E o objetivo desse livro, amados, era preparar o povo de Judá para a invasão que haveria de acontecer. E que eles confiassem, mesmo em meio a toda a devastação que viria, né, pelo fato da iniquidade ali, né, estar acontecendo no meio daquele povo. E o tema central desse livro vai ser o quê? Né? O justo viverá pela fé, registrado em Abacuque 2,4. Uma passagem que foi usada também por Martinho Lutero na Reforma Protestante, né? Citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 3,11, em Romanos 1,17, né? E pelo autor de Hebreus, que é desconhecido, em Hebreus 10,38. Tal é a importância, né, da centralidade desse tema. E aí, amados, nessa manhã, né, nós veremos aí a crise do profeta diante do silêncio de Deus e a resposta de Abacuque, que, por sua vez, traz o agravamento da crise do profeta. Então, Abacuque começa o seu livro registrando a oração que ele faz a Deus quando percebeu a situação que a nação de Judá se encontrava. E essa oração é dividida em 3 pontos. Ela está aí no verso 2 ao verso 4. Sendo o primeiro ponto, né, no verso 2, acompanhe comigo, por favor. Né? Abacuque faz um pedido para que Deus o ouça. E nesse pedido ele clama ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei a ti violência, e não me salvarás? Esse até quando significa que ele está já há um tempo clamando ao Senhor. Não se sabe quanto tempo ele vem, mas ele já vem um tempo ali clamando ao Senhor, perguntando, né? Até quando clamarei eu, e tu não me ouvirás? Então, essa crise do profeta Abacuque se dá muito em função da urgência do seu clamor, mas ela se agrava um pouco pelo silêncio de Deus mediante o que ele clama. Até quando, Senhor? Esse até quando, né, denota que ele está já pedindo, né, clamando já há um tempo. E ele fala: até quando gritarei a ti? Ou seja, está claro que ele grita ao Senhor, né? Ele está gritando ao Senhor, clamando ao Senhor, ao ver aquela série de iniquidades acontecendo ali ao redor dele, né? Certas situações ali que desagrada a Deus, e ele, como um homem de visão espiritual, né, de sensibilidade espiritual, sabe claramente que o que está acontecendo não agrada a Deus. E ele, em tom ali de desespero, né, chama, clamando ao Senhor, chegando a gritar, né? Até quando gritarei a ti
violência, ou seja, havia muita violência naquela época, naquele meio ali. E não me salvarás. Ou seja, esse não me salvarás, ele inclui também o povo, ele amava o povo de Judá, assim como ele também amava Deus, ele clamava também pelo seu povo. E aí na Bíblia nós encontramos alguns versículos cruzados, né, que vai de encontro a esse clamor de Abacuque dentro do mesmo sentido. Vimos aqui no Salmo 13, né, verso 1 e 2, Davi pergunta a Deus: até quando ocultarás de mim o teu rosto? É uma situação bem semelhante a essa de Abacuque. Também no Salmo 89, verso 43, composto por Etã, o Ezraíta, ele clamava: até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Também no mesmo contexto, na mesma linha, né, de pensamento e de clamor em que encontrava Abacuque. Ou também o Salmo 84, verso 14, um outro versículo cruzado que vai de encontro a essa passagem, onde Emã, o Ezraíta, pergunta a Deus: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes a mim a tua face? Então, a Bíblia tem aqui vários versículos, né, que se cruzam e se identificam com a passagem de Abacuque, e ilustra bem, né, o que ele está passando. E aí, o que mostra isso para nós hoje é que, mesmo um profeta, um homem de Deus, o profeta não é só aquele que veio para revelar, o profeta é aquele que veio para pregar, para ensinar, né? Na verdade, ele mais pregava e ensinava do que anunciava as próprias revelações. Então, a quem vê profeta só como revelador, está errado. Ele também pregava, ele também ensinava, ele também cuidava, né? Tinha todo um atributo ali especial por parte de Deus. Então, a igreja, nesse caso, há de concordar comigo que não tem nada, né, que aflija mais o coração do crente do que o silêncio de Deus diante das suas orações, né? É exatamente a crise que Abacuque passa aqui. A gente sente afligido, né, irmãos? Às vezes, quando não vem uma resposta de Deus para a nossa vida, né? Eu tenho umas questões aqui, né, que eu estou trazendo para Deus já há um tempo, né? Há umas questões mais tranquilas, outras mais complexas, né? E da mesma forma, acredito que a igreja também tem essas questões para com Deus. Então, tenhamos aí perseverança, tenhamos aí paz e tranquilidade de que uma hora Ele vai nos responder. Então, essa crise que nós, às vezes, passamos, né, pela falta de resposta, encara como Deus te preparando para algo que vai vir lá na frente, né? É Deus te capacitando para algo que vai vir lá na frente. Não se desespere, amados. Não se desespere mediante essa falta de resposta e, às vezes, esse silêncio de Deus, né? Esse desespero aí pode, às vezes, fazer com que você tome a decisão errada. Pode, às vezes, fazer com que você se corrompa, né, mediante a ansiedade da falta da resposta de Deus. Vamos aprender aqui com o profeta Abacuque, né? Ele clamou, ele fez a parte dele, sim. A diferença aqui é que Deus havia mostrado para ele tal tragédia que estava para acontecer. E aí, por amar o povo dele, o povo de Judá, e por amar a Deus, ele tenta, né? Ele usa a ferramenta principal que o cristão tem. Qual que é? Um relacionamento íntimo com Deus. Ele parte para o diálogo com Deus, né? Que sejamos nós, mediante as nossas interrogações aí, fiéis nos diálogos com Deus. E nesse fiel diálogo com Deus implica em não conversar com qualquer pessoa, qualquer assunto. Saiba o que falar, para quem falar. Tem coisas que é só entre você e Deus. O segundo ponto da oração de Abacuque está no verso 3. Os irmãos acompanham, por favor, né? E esse segundo ponto é a pergunta sobre a razão de Deus lhes mostrar os pecados do seu povo, se ele não ia fazer nada. Ou seja, se o Senhor não vai responder às minhas orações, por que, em primeiro lugar, o Senhor me deixou ver o que é que está acontecendo com o meu povo? E ele menciona aqui vários pecados cometidos pelo seu povo. No verso 3 ele pergunta, né? Leem comigo, por favor. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim.
há contendas e o litígio suscita. Ou seja, havia ali, né, esses pecados presentes, né, e Deus mostra para Abacuque. E Abacuque não entende. Por que o Senhor está me mostrando, sendo que o Senhor não vai tomar nenhuma atitude agora? Porque me faz me sentir ainda mais, agrava um pouco mais a minha crise, né? Uma vez que o Senhor ainda não vai entrar com a providência, né? E está aí os grandes pecados, como iniquidade. Iniquidade muito em função da idolatria, principalmente. Né? Quando nós adoramos coisas ou deuses que não seja, né, digno de todo louvor e toda honra, nós caímos no pecado da iniquidade. A opressão, no contexto da época, a opressão era os ricos, né, massacrando ali os mais necessitados. A destruição, isso causava destruição no meio do povo, por meio de quê? Da violência, né? E aí havia contendas que era inevitável e o litígio se suscitava, que eram as discussões em tribunais que acabavam agravando, né, a situação, principalmente dos mais necessitados, por causa da corrupção ali existente. Enfim, o povo precisava, né, irmãos, de que o juízo de Deus operasse junto a eles. Mas Abacuque, né, temeroso com essa questão, ele busca novamente a Deus, né? Ou seja, ele tinha discernimento espiritual, porque ele tinha discernimento espiritual, por isso a pergunta dele era: Deus, se o Senhor não vai me responder, por que o Senhor me deixa sofrer com esse tipo de coisa? Essa é a pergunta que o crente temente e zeloso a Deus, né, faz quando ele percebe a situação em que a igreja se encontra. Rodrigo acabou de orar aqui junto com a gente no início, né? Qual é o ponto da nossa igreja hoje, né? A escolha de um novo pastor através do processo, né, de escolha pastoral. E esse processo nada mais é dirigido primeiramente por Deus, né? E segundo, por nós homens que vamos ali estar confortável com a escolha que Deus fez. E ele ainda não fez essa escolha. Né? Interessante essa colocação, né? Aplicando para o nosso dia de hoje, a gente ainda não está claro para nós, embora nós estamos orando, né, como acabamos de orar agora, o que Deus quer, né, a respeito da escolha do novo pastor. Mas nós sabemos, né, como crentes batistas, né, como crentes fiéis nas doutrinas do Senhor, né, nós sabemos que Ele está cuidando de tudo, que Ele está, né, preparando tudo para que em breve nós tenhamos aí o pastor escolhido por Deus, né, e que a igreja vai aprovar, logicamente, se foi escolhido por Deus, automaticamente a igreja tem aí, né, a tranquilidade de aprovar. O terceiro ponto da oração de Abacuque está no verso 4. Os irmãos acompanhem, por favor. É a queixa de que ele faz sobre a demora de Deus em intervir. Aí ele está escrito no verso 4 o seguinte: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, ele vê aí, né, a queixa que ele faz sobre a demora de Deus intervir, e ele começa a se deparar com essas situações. A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, são 4 consequências que Abacuque enumera, né, enumera devido à demora de Deus responder, né, ou do silêncio de Deus diante dessa gravidade da situação. Então, a situação era grave, a situação era complexa. E ali há uma demora por parte de Deus. E aí veio a primeira consequência. Qual foi a primeira consequência? Nós vemos agora. A lei se afrouxa. Ou seja, reis, sacerdotes negligenciavam o cumprimento da lei que Deus havia dado, especialmente com relação aos pobres e necessitados. Na época, amados, não era um Estado, né? Era uma teocracia, ou seja, os reis, quem estava à frente do comando das nações, tinha a lei de Deus para seguir, né? E uma vez seguindo fielmente a lei de Deus, aquela nação, ela prosperava. Uma vez não seguindo a lei de Deus, está acontecendo aqui agora, né? A nação se desfazia, aí Deus tinha que vir com juízo. Então,
Lá não era um Estado, só deixando claro para os irmãos, era assim uma teocracia, a lei de Deus vinha para ser seguida, a nação que seguia se dava bem, a nação que não seguia, vinha as consequências por parte de Deus. Segunda consequência, a justiça nunca se manifesta, diz Abacuque, ou seja, as decisões dos juízes nunca saem, e quando saem, elas não são cumpridas. Pensa bem, você está guardando ali, né, uma manifestação, uma decisão dos juízes, né, acerca de um caso este que é notadamente visto como uma questão que você foi prejudicado, está claro ali que você foi prejudicado, né? Qualquer criança que pegar o caso para julgar aí, daria a seu favor. Aí sai a sentença, e quando sai a sentença, essa sentença é corrompida. Então estava acontecendo isso lá em Judá naquela época. Ou seja, essa segunda consequência, justiça nunca se manifesta, né? Era muito presente no dia a dia daquele povo ali. E Abacuque, amando o povo e amando a Deus, sofria muito com isso. Terceira consequência, o perverso cerca o justo. Ou seja, eles prejudicam, levam vantagens sobre os justos, porque corrompem o direito e ameaçam a todos. Então, o perverso cerca o justo. Eles prejudicavam muito os justos, né? Levavam vantagem sobre os justos, porque corrompem o direito e ameaçam a todos. Então não adianta, podia ter justiça para julgar tais casos, né? Podia ter um manifesto claro, mas pelo fato de o povo ser perverso, sucumbia, ou seja, abafava o direito do justo e ficava o justo ali, né, à mercê de uma decisão que o prejudicaria. Isso era muito sério. Uma quarta consequência, né, é que a justiça é torcida, ou seja, no final, o direito, o certo, o justo e o verdadeiro perdem. São derrotados pelos maus, ímpios e perversos que compram os juízes, pagam por sentenças, ameaçam e cometem violência. Então, a quarta consequência aí, que eu já acabei de falar também nos temas seguintes, né, anteriores aí, a justiça é torcida. Então, quando a justiça é torcida, traz credibilidade àquele governo, traz descredibilidade àquele governo, né? E com isso quem sofre são os pequenos, os pobres, os mais necessitados. E Abacuque, mais uma vez, sofre com essa questão. Por isso o clamor dele a Deus, né? E mediante ao silêncio. Mas aqui agora nós vamos falar agora, né, da parte 2 da escritura do nosso sermão aí, que é a resposta, né, de Deus, que nós vamos ver aí do verso 5 ao verso 11. Então, até aqui a gente viu Abacuque clamando, né? Senhor, até quando, né? Gritarei eu, se tu não me ouvistes. Isso aí ele entra em crise pelo silêncio de Deus. E agora vem, né, a resposta de Deus para Abacuque. E aí os irmãos vão ver que essa crise tende o quê? A se agravar um pouco mais. Clamou, Deus em silêncio. A crise se agrava, ele vê tudo isso acontecendo, essas 4 consequências que a gente viu aqui, ele fica o quê? Muito preocupado. A tensão, a crise aumenta. Mas com Deus, quando Ele está no controle de tudo, nós temos que aceitar e entender. Vamos ver aqui então, né? Veja o verso 5. Aqui nós já temos aqui a resposta de Deus a Abacuque. Diz assim o verso 5: Vejam entre as nações, olhem, maravilhem-se e fiquem perplexos, pois estou realizando em seus dias uma obra tão grandiosa que vocês não crerão, mesmo que alguém a declare. Então, quando essa resposta de Deus chega a Abacuque, né, soa muito bem, né, irmãos? Essa colocação aqui do verso 5. Soa tão bem que gera em Abacuque o quê? Uma expectativa. Olha, eu gritei, eu clamei ao Senhor, né? E Ele me mostrou toda a situação, todo o cenário. E aí, mesmo sem resposta, mas valeu a pena, porque Ele já começou a me responder. E esse início de resposta de Deus para Abacuque já era nele o quê? Uma expectativa. Vamos ler novamente? Veja entre as nações, olhem, maravilhem-se. Ou seja, de entre as nações viria, né, alguma resposta de Deus. Então,
Deus fala que, olhem, maravilhem-se, fiquem perplexos. Olha, o povo vai ficar perplexo. Pois estou realizando. Realizando significa que ele está fazendo. Já está fazendo, realizando, já está fazendo algo, né? Em seus dias, ou seja, nos dias de Abacuque. Aí isso enche o quê? O coração dele de expectativa, de esperança. Uma obra tão grandiosa que vocês não crerão. Aí ele fica mais cheio de expectativa ainda. Então, quanto mais a gente lê o versículo aqui, mais a gente percebe, a gente sente que a expectativa no profeta vai aumentando. Mesmo que alguém a declare, ou seja, mesmo se alguém falar com vocês, vocês não vão acreditar de tão bom, de tão belo é o que eu estou fazendo. Porém, né? E aí, então, a expectativa de Abacuque com certeza se elevou, mas de repente, o que Deus tinha planejado e o que Deus iria fazer não era bem o que o profeta queria. Por isso, Deus estava levantando entre as nações um povo, um império, que seria usado para trazer o juízo, né, contra aquela nação de Judá, contra o povo de Judá. Não era nada disso que Abacuque estava esperando. Veja no caso aqui, né? Primeiro ele declarou e Deus não respondeu. Quando Deus respondeu, não era o que Abacuque esperava. Olha o que diz o verso 6. E aí vem, né, o contraste do verso 5, que é um pouco de esperança e expectativa para Abacuque, né, com o verso 6. E aí sim, Deus vai responder agora diretamente, né, a situação de Judá ali, que era o povo, né, escolhido por Deus, sim, povo da aliança, mas que Deus precisava fazer algo para reverter a situação, uma vez que a nação estava muito distante de Deus. Então, o verso 6 vai zerar essa expectativa totalmente de Abacuque, aí, ditada no verso 5. Verso 6 diz o seguinte, acompanhem comigo. Pois eis que suscito os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, que avança pela extensão da terra para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. Ou seja, os caldeus estavam surgindo no cenário mundial na época do profeta Abacuque, como sendo o maior poder entre as nações. Eles já tinham derrotado e tomado o Egito. Já estavam a caminho para derrotar a Síria, que por enquanto era quem dominava, e quem os estava trazendo e levantando o cenário mundial, né? Quem estava os trazendo, ou seja, quem estava movimentando toda essa questão, né, desse grande exército que viria, e essa grande nação que viria destruindo tudo, era o próprio Deus, o qual estava trazendo esse povo contra a sua nação, contra a nação escolhida, ou seja, contra o povo que ele tinha feito uma aliança. Está aí o motivo, né, da frustração, logo, né, no verso 6 de Abacuque. Deus levantando, né, permitindo que nações poderosas se levantassem e que vá de encontro a Judá para fazer o juízo lá dentro. E isso é o contraste do verso 5, que ele iniciou ali com um pouco de esperança, né? E no verso 6, Deus dá esse complemento de resposta. Pois eis que suscita os caldeus, uma nação amarga e impetuosa. Pessoal, o povo era muito, mas muito má. Eles matavam crianças, né, idosos, mulheres, homens, e tinham sede por fazer isso, sabe? A palavra vai dizer aqui que o rosto deles respiravam avançar, ou seja, quanto mais faziam, mais queriam fazer a maldade. Era um povo tomado por maldade, um coração cheio de maldade. E Deus parece que, para Abacuque aqui, Deus parece um pouco, né, desligado do que estava acontecendo, uma vez que sua nação estava ali em risco. Isto é o que iria fazer de tão extraordinário, no caso aqui Deus, era exatamente levantar uma nação pagã e ímpia para punir o seu povo por sua iniquidade, por sua apostasia, por sua idolatria e pelo abandono da sua lei. Então, a iniquidade, a apostasia, a idolatria e o abandono da lei do Senhor, né, fez com que Deus trouxesse juízo, mas dessa maneira, né, para o povo de Judá. E o verso 7 vai complementar, né, falando das características e a qualidade dessa nação, né, ele vai dizer assim no verso 7,
ela é pavorosa e terrível. Dela mesmo virão os seus direitos e a sua dignidade. Então, esse povo, amados, eles não respeitavam as leis de guerra mundial que ali existia, né? Ou seja, eles faziam suas próprias leis. Eles não tinham essa diligência de consultar ali um caderno, ou seja, de consultar ali as normas com relação às leis de guerra daquela época. Eles faziam suas próprias leis. Nós vamos matar, é assim, arrancando a cabeça, fazendo. Eu vou falar muito não porque as crianças estão presentes, mas era muito forte, né? A forma como eles agiam. E não tinha limite para tanta maldade, não. Eles não tinham, eles faziam suas próprias leis e assim, né, acontecia. E aí, pensando na descrição dos seus exércitos, né, como sendo poderosos, cruéis e invencíveis, o verso 8, né, vai nos trazer mais informações aí. E diz assim no verso 8: seus cavalos são mais ágeis do que os leopardos e mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Seus cavalheiros se espalham por toda parte, chegando de longe, voando como águias que se precipitam para devorar. Então, Deus aqui, através até de parábolas, né, coloca aqui para Abacuque, para ele entender mesmo ali certinho qual a consequência, né, viria sobre eles, dando mais detalhes, qualificando aqui esse povo maldoso que viria para invadir Judá. Ou seja, eles eram ligeiros como leopardos. Deus aqui ilustra a questão da rapidez, né, do ataque, ou seja, são estratégicas militares muito avançadas. Ferozes como lobos ao anoitecer. O lobo, quando chega à noite, ele fica mais feroz, em especial por causa da caça, né? Ele tem que se alimentar. Rápidos como águias, né? Então a águia, quando vai fazer o seu mergulho, né, para fazer um ataque, uma presa, enfim, ela é muito rápida. E dessa forma era aquele povo também. Ou seja, eles eram ligeiros como leopardos, ferozes como lobos e rápidos como águias. E o verso 9 e o verso 10, né? Eles estavam altamente motivados para a guerra. Então era um povo que eles, quanto mais matança, quanto mais maldade, aquilo ali que era o combustível para motivá-los a fazer iniquidade. Então os irmãos não se espantem não, mas isso aconteceu, sabe? Então foi muito forte o que Deus revelou a Abacuque aqui, né? Então o verso 9 e 10 vai dizer assim para a gente, olha, todos eles virão para praticar a violência, seus rostos suspirarão por seguir adiante, e congregarão os prisioneiros como areia. Escarnecerão os reis, zombarão dos príncipes, rir-se-ão de todas as fortalezas, pois amontoando terras a tomarão. Então aqui Deus descreve, né, mais uma vez, eles virão praticar a violência, seus rostos suspirarão por seguir adiante. Ou seja, na feição, na fisionomia daquele povo ali, em meio a essa maldade que eles estavam praticando, se via no rosto deles a vontade de avançar, onde tem mais povo para matar, onde tem mais aldeia para invadir, queremos matar, queremos avançar. E assim descreve Deus aqui para Abacuque esse cenário, né? E congregarão os prisioneiros como areia. Isso aqui dá a visão e a conotação de uma questão muito desumana, né? Amontoar pessoas como areia. Sabe quando você está juntando areia ali e tal? Então é uma questão muito desumana. O povo, depois que tiver invasão, né? Os que estiverem vivos ali por um acaso, eles serão amontoados como areia. São sem condições de dignidade nenhuma, praticamente. E aí aqui no verso vai dizer, escarnecerão dos reis e zombarão dos príncipes, rir-se-ão de todas as fortalezas, pois amontoarão terras e a tomarão. Eles não iam respeitar nenhum rei, eles iam zombar dos príncipes, né? Eles iam rir das fortalezas, pois amontoando terra a tomarão. Esse amontoar a terra aqui, irmãos, estudando aqui, escavando um pouco mais aqui sobre isso, né? Se refere aqui ao costume daquela época de construir rampas, né? Rampas para vencer as muralhas e adentrar as cidades. Então tinha uma muralha enorme, grande, né? Aí fazia-se a rampa de terra para eles vencerem a muralha, invadir os palácios, as cidades,
e assim conquistar. Ou seja, nada segurava essa turma. Eles eram muito preparados, né? E a sede de matança ali fazia com que eles criassem estratégias como essa, por exemplo, aqui, né? Utilizar rampas, né, de terra para amontoar e ultrapassar muralhas. No verso 11, Deus diz ainda, né? Deus ainda disse a Abacuque: então passarão como o vento e seguirão. Ok. Tornam-se culpados esse cujo poder é seu Deus. Então passarão como o vento e seguirão. Tornam-se culpados esses cujo poder é seu Deus. Deus aqui, o que ele faz? Ele antecipa, né? Ele antecipa aqui um julgamento para esse povo. Então, eles não vão ficar impunes. Eles vão ter a consequência deles, né? Eles já são julgados, Deus antecipa, eles são culpados. E por isso eles terão consequências. Então, esse povo, embora eles sejam usados por Deus para trazer juízo e ajudar, Deus também deixa claro aqui no texto, no verso 11, que eles são culpados, né? Porque o Deus deles é o poder. Então, ou seja, por não ter Deus e idolatrar sua própria força, seu próprio poder, né? Eles já estariam condenados aqui à perdição eterna, ou seja, o julgamento final com Deus, as contas seriam acertadas, porque eles não tinham o Deus maravilhoso, o Deus verdadeiro como, né, o seu adorador, e sim adoravam, né, o seu próprio poder. Deus, no caso aqui, antecipou, né, aqui esse povo é um povo culpado diante dos seus pecados, né? Razão principal aqui é que Deus deles é a sua própria força. Eles adoravam e idolatravam a violência, andavam embriagados com o seu poder de conquista e o domínio que eles já tinham exercido. Era esse o povo de Deus, o povo que Deus estava trazendo contra a nação, o povo da sua aliança. E aí, amados, nós, no pregue lá, nós como alunos esforçados, nós aprendemos que no decorrer da mensagem nós temos que deixar ali, né, a grande ideia, né, dessa mensagem. Então, essa grande ideia ela traz ali de forma, com poucas palavras, em uma frase, né, o que Deus está falando para nós aqui nos dias de hoje, ou seja, qual é a essência retirada desse texto aqui até o momento. E a grande ideia ficou assim, ó: Deus ainda está no controle das nações, apesar da aparente triunfo do mal. Então, Deus está no controle das nações, apesar do aparente triunfo do mal. Então, que essa frase fique aí, né, guardada no coração dos irmãos, porque de fato, às vezes, né, a gente olha e é só o mal que está ganhando, só o mal que está vencendo em algumas situações, a gente fica fazendo algumas perguntas, né? Por quê? Por quê? Por quê? Mas não se preocupem, né? Com uma grande ideia que traz para nós. Deus está no controle das nações. Ele continua no controle das nações, mesmo parecendo que o mal está se triunfando, mas ele continua no controle das nações. Algumas aplicações, né, para nós nessa manhã. Esse texto nos ensina que o povo de Deus pode errar e ele pode cair em apostasia, se distanciar dos caminhos do Senhor, como estava acontecendo no tempo do profeta Abacuque, o que se repetiu ao longo da história do povo de Israel no Antigo Testamento. E isso vem se repetindo ao longo da história da igreja, ao longo desses 2000 anos. E é nessa hora que Deus levanta homens, né, tementes a Ele, para pregar e ensinar conforme o propósito dele. Seja você uma igreja viva, disposta a restaurar nações, ou seja, cada um de nós, né, esteja disposto a restaurar nações. E para iniciar esse trabalho que é do propósito de Deus, comecemos, né, pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, né? Você tem alguém da sua família que ainda não conhece esse Deus maravilhoso, né? Que está aí à mercê, talvez, do julgamento cruel, né? Que seria aí a perda da salvação. Comece você, comece nós, como igrejas vivas, nos nossos lares, né? No nosso bairro, na nossa cidade, no nosso setor de trabalho. Enfim, temos aqui também essa missão de sermos igreja viva, né? E trazer esperança para o povo que ainda está perdido. E olha que não são poucos, né, irmãos? Segunda lição do dia de hoje aqui que nós aprendemos é
aprendemos também que Deus, às vezes, se manifesta, né? Se manifesta ou se mantém silencioso, apesar do clamor do seu povo, apesar da fidelidade e zelo do seu povo. Deus se mantém silencioso porque Ele quer testar a nossa fé, assim como testou a fé de Abacuque e todo o seu povo. Assim também é na história da igreja. Deus está testando a nossa perseverança, a nossa resiliência. O ponto é, continuaremos crendo em Deus, ainda que as circunstâncias, né, não nos sejam favoráveis em vários aspectos da nossa vida cotidiana. Ou seja, nós seremos capazes, né, de falar o que Abacuque falou lá, já na oração final dele, em forma de cântico, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, né? Mesmo que não haja alimentos nos campos, né? Eu me alegrarei em ti. Ou seja, nós, embora as circunstâncias, né, sejam contrárias, não sejam favoráveis, né? Nós estaremos ainda esperançosos em Deus. Terceira lição, e muito importante, as respostas de Deus nem sempre são como queremos e como pensamos, porque Deus é soberano. Ele tem a visão geral de todas as coisas, ele vê o quadro maior, enquanto que nós estamos extremamente limitados, né? Nós nem sabemos direito o que pedir e nem o que orar. Lá em Tiago 4, ele aborda essa questão muito bem. Daí o absurdo de tentar dizer a Deus o que ele deve fazer. Enfim, Deus é soberano para responder quando quiser e da maneira que ele quiser. E como crentes, devemos ficar confiantes e tranquilos, sabendo que Deus, sendo justo, verdadeiro, misericordioso, bom e compassivo, ele nunca fará alguma coisa, né? Ele nunca fará alguma coisa em resposta às nossas orações que seja contrário, né, à verdade e à sua natureza. A maior prova disso, amados, está, né, em João 3,16, quando ali a pequena Alice, né? Perdão, esqueci aqui. Mas a pequena Alice trouxe para nós aqui hoje. A gente tinha deixado aqui, ela, né, confirmou essa. Então, tudo se prova, né, que Deus de fato está no controle de todas as coisas, uma vez que em Jesus Cristo, né, veio aí a maior das promessas, né, de toda a Bíblia, que é a vinda de Jesus Cristo para nascer, se humilhar, né, da condição de Deus, vir para a condição de ser humano. Viver no nosso meio, né? Se humilhou na condição humana, viveu no nosso meio, né? E nos ensinou esse caminho à salvação por meio de seus evangelhos aqui anunciados na palavra de Deus. Então Deus mostra o seu cuidado especial, ainda mais nos dias de hoje, por meio do envio do seu Filho amado Jesus Cristo, né? Aquele que a pequena Alice já leu para nós ali, João 3,16, o qual a igreja toda vai falar comigo agora, viu, Alice? Aí você vai falar também com a gente, tá? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí a prova de que Deus, né, teve um cuidado muito especial para conosco, a ponto de demonstrar esse amor incondicional que foi dado ao seu próprio Filho, aquele que tinha de melhor, né, por nós. Então, naquela época, tudo bem, o profeta tinha o diálogo com Deus. Hoje nós temos o diálogo com Deus e a presença de Jesus Cristo em nossa vida. Lembra do caminho de Emaús? Deixarei contigo o Espírito Santo Consolador. E ele vai morar onde? Dentro de nós. Então, para a honra e glória do Senhor, nós temos o privilégio de termos aí o relacionamento íntimo para com Deus, mas um implemento, né, na nossa vida, que é a presença de Jesus Cristo, por meio, né, da nossa aceitação a Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Amém? Amados, essa é a mensagem que Deus, né, colocou no nosso coração para esse dia de hoje, né? E espero na próxima, né, continuar aqui expondo esse livro para os irmãos. Desculpe o nervosismo, porque a gente não está, né, nessa rotina, né, de trazer a mensagem, mas ainda assim Deus tem tido misericórdia da gente. Não é fácil o papel do pregador. A gente sente na pele, né? Os irmãos estão trazendo as mensagens aí, mas o cuidado de Deus nos preparando é que é o gostoso, é que é o bom. Você sentiu o cuidado de Deus ali a todo momento, né? Inclusive, né, nesse livro, o qual eu estou falando para os irmãos, que
é um livro que muito está me ajudando no momento que estou vivendo. Então é muito bom quando você fala algo que você está experimentando, né? Que é o cuidado de Deus. Amém? Vamos colocar a música, né? Então uma música no finalzinho aqui. A gente, durante a música, nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus mais uma vez aí, né? O discernimento.